Na nossa sequência de entrevistas sobre o pelotão de investigações criminais do Exército aqui em Brasília, eu estou aqui com o jornalista Moacir Oliveira Filho, que foi um dos presos políticos do regime de 64. No entanto, ele não foi preso aqui em Brasília, ele foi preso em São Paulo, lá no DOI-CODE, preso inclusive no comando do famoso general Brilhante Coronel, ele está me corrigindo hoje, aqui. Coronel, já morreu, né? Na Hoje época major. Exatamente, na época que ele era o grande torturador, né, Moacir? Ainda era major. Então, o falecido Coronel Brilhante Ustra, né, o famigerado Coronel Brilhante Ustra. Mas o Moacir ele conhece muito dessa história, desse período de repressão, e ele vai nos falar aqui sobre como era o PIC, o que ele tem de conhecimento sobre o PIC, e até um pouco também da sua história sobre nesse período da resistência ao regime militar. Bom, como eu estava dizendo, né, eu realmente não tenho muita informação sobre o PIC. Eu fui preso em maio de 1972 em São Paulo, né, pelo DOI-CODE do Segundo Exército. O DOI-CODE que tinha se institucionalizado, né, a partir de 69, com o nome de Operação Bandeirantes, foi o primeiro grande órgão organizado, né, de repressão do regime militar, e em 1970 ele foi institucionalizado com a sigla de DOI-CODE, que é Destacamento de Operações Internas, Comando de Operações de Defesa Interna, DOI-CODE. E o primeiro foi de São Paulo, como sucessor da Operação Bandeirantes, e depois ele se organizou em todos os estados do país. Mas eu fui preso em 1972 pelo DOI-CODE, e quando eu mudei para Brasília, já em 1977, já nos estertores, né, do governo Geisel, aquele começo de extensão, né, tinha tido antes as mortes do Vladimir Herzog e do Manuel Fiel Filho, né, e depois a chacina da Lapa, né, que não é a última, mas é uma das grandes... Você era do PCdoB? Eu era do PCdoB, é uma das últimas ações repressivas da ditadura. Depois foi... né? Então, quando eu cheguei aqui, o PIC ainda existia, mas eu já não tinha mais o mesmo peso. Né? O que eu posso te dizer, assim, que os os maiores centros de tortura do Brasil eram exatamente os DOI-CODE, de São Paulo e do Rio, né? Os dois ficaram muito famosos e tal, por motivos e histórias diversas, mas eram os dois grandes centros de repressão. O do DOI-CODE ganhou muita notoriedade por conta do Ustra, né? que é o primeiro torturador reconhecido pela justiça como torturador, como responsável por vários assassinatos, né? Ele comandou o DOI-CODE de 70 até 1974. E nesses 4 anos, segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ocorreram 52 mortes dentro do DOI-CODE, embora eles digam que não, mas 52 mortes e desaparecimento dentro do DOI-CODE. E o outro era o DOI-CODE do Rio, na Barão de Mesquita. O que não quer dizer que os outros centros estaduais também não haviam tortura. E o PIC era, num primeiro momento, restrito à repressão dos movimentos em Brasília. Depois, ele ganhou uma maior notoriedade porque o pessoal do Araguaia, né, os primeiros presos no Araguaia acabaram vindo, não sei porquê, imagino que porque o comando militar ficava aqui, o general Bandeira e tal, os presos do Araguaia, como o Genuíno, a primeira leva depois, porque depois não tinha mais presos, né, eles mataram todos, né? Os primeiros presos do Araguaia acabaram vindo para o PIC, né? Mas a gente tem histórias, relatos de tortura, você deve ter tido várias indicações, né? Vários companheiros aqui de Brasília que foram presos e torturados no PIC. Mas realmente informação assim, sobre o PIC eu não tenho, porque eu cheguei aqui e já estava na fase final. Você chegou em 77, né? Cheguei em 77.
Mas mesmo em 77, apesar de do início da distensão de Geisel, sentiu um clima na capital do país de muito obscurantismo, né? De muita... Tem né? mais do que isso, né? Eu por acaso, essa semana, estava navegando na internet e acabei, não me lembro porquê, no site do Arquivo Nacional, e aí resolvi fazer uma pesquisa lá com o meu nome e achei coisas incríveis. Tem relatórios do SNI, nos quais eu sou citado, de 1984, já na Nova República. Você ainda era vigiado. Em 1984. Né? Tem vários informes do SNI, seja como jornalista, né? Quando eu fui contratado pela Última Hora do Brasil, isso já foi em 82, né? Tinha lá um informe que eu tinha sido contratado, militante do PCdoB, preso pelo Doicode e tal. Depois tem de 84, de 83, 84, informes sobre, quando eu fui trabalhar na Câmara, né, como assessor legislativo, então tem vários informes sobre a atuação dos jornalistas e parlamentares e assessores infiltrados no Congresso e tal, ligados a organizações políticas, isso já durante a Nova República. Você acha que nesse momento... Que prova que o governo Sarney continuou, de uma certa medida, vigiando os militantes que foram ligados durante a ditadura a organizações de esquerda clandestinas. Você acha, a gente ouve muito comentário nesse sentido, você acredita que possa haver, neste momento que nós estamos vivendo, de um golpe de Estado, né, de um estado de exceção, que possa estar ocorrendo essa vigilância novamente, dessa forma assim, mais ostensiva? Olha, eu não saberia te responder isso com firmeza e com segurança absoluta. O que eu posso te dizer é que os próprios governos Lula e Dilma não desmontaram totalmente o aparelho repressivo, né? Eu não sei hoje qual é a nomenclatura, não sei se ainda existe Serviço Nacional de Informações, acho que não, né? Agora é a BIM, né? Mas eles continuam com o aparelho repressivo, tá? Não houve abertura dos arquivos, né? O grande esforço que foi feito no governo Dilma, que foi a Comissão Nacional da Verdade, da qual eu fui um dos colaboradores, né? Só para abrir um parênteses, eu junto com outros dois companheiros, nós fizemos a reconstituição do Doicode, a reconstituição geográfica, né? Porque o lugar onde funcionou o Doicode hoje é uma delegacia de polícia, já era na época a fachada, né? Mas ele foi totalmente desfigurado, né? Várias reformas e tal. Então, pela Comissão Nacional da Verdade, eu e mais dois companheiros reconstituímos toda a arquitetura original do Doicode, né, que aliás hoje é tombado, aquele prédio está tombado pelo Patrimônio Histórico de São Paulo, né? Mas então, eu estava dizendo que o próprio relatório da Comissão Nacional da Verdade virou uma letra morta, né? Das várias recomendações feitas pelo relatório, todas elas saíram do papel, né? É um calhamaço, um trabalho muito preciso, muito detalhado, muito cuidadoso, né? Seja na identificação das violações dos direitos humanos, seja na identificação dos responsáveis do Estado por aquelas violações, uma série de recomendações, desde da revisão da lei da anistia, até mudança de nome de ruas, tombamento dos locais, enfim, uma série de recomendações, então virou letra morta, né? Ainda sob o governo Dilma, embora ela tenha sido a presidente que botou para funcionar a Comissão da Verdade. Então, eu não sei se nos mesmos moldes do que ocorreu na ditadura de 64 até 88, mas eu acredito que se esse retrocesso que a gente está vivendo for vitorioso, a gente tem uma ameaça, assim, de uma volta a algum tipo de perseguição, de censura, de monitoramento de militantes, né? Eu acho que esse risco existe, sim. E as pessoas que hoje falam
defendem a volta da intervenção militar, falam sem saber, não tem absolutamente notícia do que foi aquele período. Ok, moço. Obrigado.